Bom dia, sextos e sétimos anos. Vamos aqui para mais uma aula de PD1. Hoje a gente vai fazer uns exercícios muito legais de interpretação de texto. Vou deixar também na plataforma umas questões também sobre isso. Para quem está com material impresso em casa, está fazendo as questões também no material impresso. Então estamos todos aí no mesmo barco, né, juntos. Prestem atenção que quando eu leio e ajudo vocês a entenderem, é mais fácil do que vocês lerem sozinho em casa. Então por isso eu estou dando aqui, gravando esse vídeo para ajudar. Não deixem de assistir até o final, não fiquem pulando ele não, viu? Então, ó, vamos ler o nosso primeiro texto, se chama Como Filho Querido. Aqui é uma parte de um conto. O que é um conto? É uma pequena história criada, né? Personagens que são imaginados, mas não chega a ser um livro completo. É uma pequena história, então é um conto, né? Vamos começando lendo. Tendo agradado ao marido, nas primeiras semanas de casados, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo. Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o almoço de domingo e celebrou toda a data em que o júbilo se fizesse necessário. E que é júbilo? O casamento, né? Por fim, achando ser chegada a hora, convocou ela, o marido, para o conciliábulo apartado no quarto. E tendo decidido ambos comovidos pelo ato solene, a esposa mais uma vez à cozinha, assar a massa açucarada, confeitar a superfície. Pronto o bolo. Saíram juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se lavrasse ato de adoção, tornando-se ele legalmente incorporado à família, com direito ao prestigioso sobrenome Silva e nome Hermógenes, que havia sido do avô. Aqui eu tenho um conto, né, de uma situação de uma esposa que chama o marido para uma conversa e eles decidem ir até o tabelião. Para quê? Para que se fizesse uma adoção. O sobrenome seria Silva, Hermógenes Silva, que havia sido do avô. Para mostrar toda essa situação, o que a autora faz? Ela usa a figura de fazer um bolo para a sobremesa do almoço de domingo, né? Com um ato especial do casamento, que está ligado ao que eles vão fazer agora, que é também um ato de adoção. Então aqui tem uma cena de cotidiano entre o marido e uma esposa, né? E vamos ver a pergunta. No conto, como um filho querido, a esposa e o esposo foram no tabelião com qual intuito? Então aqui eu quero saber o quê? O tema principal do texto, né? O objetivo. E é muito fácil, né? Eu já respondi. Qual era o intuito da esposa e do esposo? Era fazer a adoção de alguém, né? Então aqui o texto ele é um pouco difícil de entender porque ele usa uma comparação, né, com fazer um bolo. A situação da adoção ela só é explícita ao final do texto. Então aqui tem uma linguagem metafórica. O que é metafórica? É uma linguagem comparativa, né? Você está falando de uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra, né? Usando imagens para isso, diferentes. Próxima pergunta também muito fácil é de uma tirinha. Vamos ler a tirinha primeiro? Ela tem uma senhora, né? E ela fala o seguinte: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Bateria do Menino Maluquinho, né? Que é uma tirinha do Menino Maluquinho, personagem muito importante das histórias em quadrinhos brasileiras. Qual é o sentido da palavra bateria na tirinha? Levando em conta o contexto em que ela foi empregada. Então aqui é uma atividade para descobrir o significado de uma palavra pelo contexto. Por quê? Bateria, na realidade, tem qual significado? Algo para carregar, né? Pode ser a bateria do celular, a bateria do carro, a bateria do liquidificador, a bateria do relógio. Mas aqui ela foi empregada no sentido de quê? Da energia do menino maluquinho, né? Então, o sentido da palavra bateria aqui ele é diferente. Ele não é o mesmo sentido original do que seria a bateria. Aqui é uma comparação que fazem, né? O fato dele ter muita energia, o fato dele ter uma bateria inesgotável. Também fácil. Ó, o próximo texto, Dentes Limpinhos. Então é um texto que vai contar como foi o surgimento da escova de dente, como é que ela surgiu. Nem sempre a humanidade usou esse instrumento para poder escovar seus dentes. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498.
Eram feitas de pelos de porco trançados em varinhas de bambu. Então, olha o material que era feito as primeiras escovas de dentes. De pelos de porco, e eles eram trançados numa vara de bambu na China. Essas cerdas, os pelos do porco, né, foram trocadas depois pelos de cavalo, que não eram ainda material ideal, pois juntavam muita umidade e criavam mofo. Então, depois de ser usado os pelos do porco, as pessoas começaram a usar os pelos do cavalo para poder fabricar as escovas de dente. Só que o que acontecia? Ficava muito úmido, né? Muito molhado e acabava tendo mofo na escova de dente. Então, não era algo ideal. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. Então, hoje em dia, a escova de dente, ela surgiu em 1938, não é nem muito tempo assim. Se você perguntar para o seu avô, seu bisavô, eles vão já ter nascido nessa época, né? Eu acredito, 1938. Então, antes deles, não existia uma escova de dente como a gente vê hoje, que é um instrumento muito importante para a nossa higiene bucal, para a nossa saúde. A pergunta: as escovas usadas hoje em dia são fabricadas com qual material? Então, a gente tem que ir lá no texto e buscar lá no finalzinho que ele fala o quê? Quais são os tipos de escova que é usadas hoje em dia? São aquelas fabricadas com cerdas de nylon. Então, esse é o material que é usado. Muito fácil, né? Próximo texto, aqui eu tenho uma piada. Vamos ler. O Juquinha foi visitar um museu histórico. Aí cansou de andar e sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Aí o guarda chega pro Juquinho e fala o seguinte: qual a marca de que alguém vai falar, né? Esse travessão, esse traço aí. Meu filho, você não pode sentar aí. Esta cadeira é do Pedro I. E o Juquinho: não tem problema. Quando ele chegar, eu me levanto. Então, ó, aqui é uma piada. Qual é o humor da piada? É que o guarda pede para ele sair, né? Porque a cadeira era do Pedro I. E aí ele fala: não tem problema, né? Quando ele chegar, eu levanto. Ou seja, o Juquinha brinca com o fato de que aquela cadeira não vai ser mais ocupada pelo Pedro I. Haja vista que ele está onde? No museu. Então aquele personagem ele não vive mais. Então o guarda ele quis dizer uma coisa e o Juquinha interpretou de outra forma. Então isso está gerando humor aqui na piada. A pergunta: quem é o Pedro I da piada acima? A gente pode inferir que é uma figura histórica, né? Pelo fato dele estar no museu, mesmo que eu não saiba quem é Pedro I. Que é uma forma de eu descobrir uma informação implícita ao texto, uma informação escondida. Pedro I, que a gente sabe, foi um rei no Brasil, né? Um dos poucos reis que nós tivemos, vindo de Portugal para administrar o nosso país. Pelo fato de estar no museu, eu já sei que é uma figura histórica, não é uma pessoa viva atualmente. E ajudar a entender o humor da piada. Ó, último texto. Por que os japoneses vieram ao Brasil? Então é um texto de uma reportagem, né? Algo real. E por que agora seus descendentes estão indo para o Japão? Então, antigamente os japoneses vinham para o Brasil e agora os descendentes estão indo para o Japão. Vamos ver a história. No início do século XX, as lavouras de café brasileiras precisavam de mão de obra, ou seja, nossas plantações de café estavam precisando de pessoas para trabalharem nela. No início do século XX, lá 1910, 1920, 1930, a saída do governo brasileiro foi atrair imigrantes, pessoas que vêm de fora. Se fosse imigrantes com E, são pessoas que saem daqui para ir para outro local. O momento não podia ser melhor para os japoneses. Lá, o desemprego bombava. O que é bombava? Aumentava, né? Por causa da mecanização de lavoura. Então lá as lavouras estavam começando a usar máquinas e as pessoas estavam ficando sem emprego. Então qual foi a solução? Eles vieram para o Brasil para poder trabalhar nas lavouras daqui, onde tinha oferta de emprego. Outro motivo que facilitou a vinda deles foi o tratado de amizade que o Brasil e o Japão tinham acabado de assinar. Então o Brasil e o Japão assinaram um tratado de amizade. Então a situação se inverteu. O Japão se transformou numa potência na década de 80, ali já no final do século 20, e ficou difícil bancar a vinda do Brasil por causa da inflação e o desemprego. Então a inflação aumenta do preço dos alimentos, é descontrolada,
e o desemprego no Brasil nos anos 80 e que as pessoas tiveram que emigrar daqui. Então não estavam vindo mais japoneses para cá. Os brasileiros estavam começando a sair do país. Os netos e os bisnetos dos imigrantes japoneses enxergaram então uma grande chance de se dar bem e foram em massa para o Japão. Então, as pessoas que vieram para cá, japonesas, tiveram filhos, netos, e agora esses netos estavam fazendo um movimento contrário. Estavam começando a ir para o Japão, onde tinha mais oferta de emprego. Até 2006, pouco tempo atrás, né? Muitos de vocês nasceram nesse ano. A comunidade brasileira no país, qual país que está falando aqui? É o Brasil? É o Japão, né? Então, essa palavra país está fazendo referência ao Japão. Já havia alcançado quantas pessoas? 313 pessoas. Então, 313 brasileiros que moram lá no Japão e formam uma comunidade de pessoas. Esse texto é um pouco muito importante, né? Um pouco não, desculpa. Principalmente para a gente que está aqui em Brasilândia, onde teve uma grande imigração japonesa ali nos anos 50, 60. E você pode observar hoje na nossa cidade, né, que tem uma comunidade japonesa que vive aqui. Já os filhos, né, os netos, às vezes até japoneses que vieram daquela época ainda estão vivos hoje em dia e mantêm ainda traço da cultura, da língua, do cultivo do morango aqui na nossa cidade. Então a gente tem que sempre lembrar dessa parte que faz parte da nossa vida. Então essa reportagem fala de um traço importante para o lugar onde a gente vive também, né? Só vocês observarem e vocês vão perceber essa parte da nossa cidade que é japonesa também. Agora vamos responder a última pergunta. É uma pergunta múltipla escolha. Você vai procurar qual resposta daquela é a mais correta. Marque um X na opção que mostra uma opinião e não um fato. Então aqui de novo, distinguir o que é opinião e o que é fato. Uma opinião não é um fato. O que alguém acha sobre algo não é necessariamente uma realidade. Então é muito importante saber distinguir isso. Se alguém acha que o coronavírus é morto a partir de uma solução de água com vinagre e limão, isso é uma opinião, não é um fato científico. Então é algo sem comprovação, né? É algo que não é da realidade. É algo que uma pessoa inventou e saiu compartilhando por aí. Vocês têm que tomar cuidado. Vamos ver aqui qual é a opção que marca uma opinião. A primeira. No início do século XX, as lavouras de café brasileiras precisavam de mão de obra. Aqui é um fato. Realmente isso ocorreu. Tem dados que comprovam. Segundo, o Japão se transformou em uma potência lá pela década de 80. Também é um fato da notícia. É algo real que aconteceu, que tem comprovação. A imigração japonesa não foi algo bom para o Brasil. Aqui eu tenho um julgamento de valor. A pessoa usa um adjetivo bom ou algo que não é bom, né? Algo ruim, para poder se referir à imigração do japonês para o Brasil. Então aqui não é um fato. Aqui é o que alguém pensa sobre aquilo. Então ela pensa que aquilo não é algo bom. Então a opção que marca uma opinião aqui é essa. Vamos só conferir a última, é importante ler todas as questões para a gente tirar a dúvida se é essa a resposta certa mesmo. Até 2006, a comunidade brasileira no país já havia alcançado 313 pessoas. Então aqui também é o que é um fato, né? Tem uma data, tem o número de pessoas que aquilo alcançou, não tem o que a pessoa acha sobre aquilo, né? Um adjetivo dela, uma característica que ela pensa sobre aquele assunto, um argumento. Então a opção certa é a terceira, né? Seria a resposta C. Essa resposta seria aquela que marca uma opinião e não um fato. Então, eu coloquei algumas atividades parecidas com essa lá na plataforma para fazer. Vocês fazem rapidinho, mas façam devagar, com calma. Leiam o texto várias vezes, não chutem. O importante é testar o conhecimento de vocês, ver como é que está o nível de interpretação. E a partir daí eu posso trabalhar, trazer exercícios que ajudem vocês a melhorar certa área que vocês ainda estão com dificuldade ou mudar o foco da aula. É muito importante que a nossa avaliação seja feita de forma sincera e honesta. No mais, mandem as perguntas, comentem e vão continuar estudando, se esforçando. O importante é não ficar parado. Em breve a gente vai estar junto novamente na escola, matando a saudade.